Esse é um Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o médico brasileiro que perdeu o visto dele lá para os Estados Unidos e também um dos empregos dele e está sendo investigado pelo CRM devido a declarações feitas no caso da morte do Charlie Kirk, né? A gente já falou sobre esse caso, algumas coisas que foram feitas aí e que eu concordo. As coisas que são voluntárias, do tipo você reclamar com o empregador dele, coisa e tal, eu acho perfeitamente razoável, não vejo problema nenhum, é assim mesmo que funciona. É o mecanismo libertário, é a justiça libertária, é o conceito do Hans Hermann Hoppe de exclusão física da sociedade. O cara continua fazendo as coisas, todo o resto da sociedade não interage mais com ele devido ao repúdio às ações que essa pessoa tomou na sociedade, né? E é isso que está acontecendo, não tem nada de estatal, não tem nada de violência, não é censura, como a gente já viu no caso do Peninha, e tem mais coisa nisso daqui, porque esse movimento lá nos Estados Unidos está ficando muito grande, tá? E está crescendo, muita gente perdendo emprego lá nos Estados Unidos por conta disso, e aqui no Brasil crescendo um movimento muito forte para as pessoas também começarem a tratar dessa forma esquerdistas que tenham esse desarranjo, né? E isso tem o apoio por quê? Porque até o pessoal do centro está percebendo o absurdo que foi esse elogio à morte do Charlie Kirk, né? Ou seja, isso foi realmente um tiro no pé da esquerda. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e as Chagas da Magnitsky, Glande Chandon, Cabeça de Rolon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia saiu aqui que os Estados Unidos retiraram o visto do médico brasileiro que comemorou o assassinato de Charlie Kirk, né? O Christopher Landau, a perda do visto será definitiva. Tá aqui ó, o aviso do caso aqui, ó. Aqui, ó, Christopher Landau. De todos os conteúdos online que eu vi esses dias, esse é um dos mais perturbadores, né? Esse cara é um neurocirurgião do Brasil. Ele não apenas não apenas comemora o assassinato do Charlie Kirk, pela mira impecável, mas com uma precisão cirúrgica na espinha cervical. Ou seja, isso é um profissional licenciado que fez o juramento de Hipócrates, né? Hipócrates é o cara que definiu a medicina, né? Que colocou lá que em cada casa que eu vou entrar para ajudar o doente, eu vou me abster de qualquer coisa mal intencionada e não sei o que lá, de fazer dano, né? É um juramento que todo médico faz, né, na profissão, uma coisa muito ética, né? E eu pessoalmente direcionei o chefe dos assuntos consulares a revogar o visto americano, se ele tiver algum, e colocar um alerta sobre ele para garantir que ele nunca receba um. Eu também gostaria de pensar que as autoridades brasileiras estão prestando atenção nisso e que teriam interesse em ver o que essa situação de um neurocirurgião que prega a morte a pessoas com visões políticas que ele discorda, né? De fato, o CRM fez uma investigação, abriu uma investigação sobre o cara. Então tá aqui, ó, o médico perdeu seu visto americano, um dos seus empregos, e será investigado disciplinarmente pelo Conselho Regional de Medicina. Em qualquer país civilizado, seu comentário também resultaria no fim da possibilidade de exercer a medicina, é o que se espera que aconteça, né? Eu não sei, a impressão que eu tenho é que o pessoal do CRM vai acabar passando a mão na cabeça do cara, vai fazer o processo e coisa e tal, para ficar, né, para dizer que tem uma resposta à sociedade e coisa e tal, mas vai acabar passando a mão na cabeça do cara. Vamos ver o que vai acontecer com isso daí. Mas, de qualquer forma, é isso que está acontecendo com esse cara e com muitas outras pessoas que tiveram essa visão abjeta de comemorar o assassinato do Charlie Kirk, né? Veja, você comemorar uma morte é uma coisa diferente, né? Uma morte, sei lá, a pessoa teve um ataque qualquer e morreu, é triste, mas enfim, se a pessoa é alguém que você não gosta, você comemorar isso, beleza. Agora, um assassinato é uma coisa um pouco mais grave, porque de certa forma você está comemorando que alguém fez um ato de agressão, né? Agressão é antiético na ética libertária. Você iniciar agressão contra a pessoa pacífica é antiético. Ah, mas eu não gosto do Charlie Kirk. Beleza, então você se isola dele, não vai nos eventos dele, não fala com ele, coisa e tal. Esse é o caminho libertário, essa é a solução libertária da coisa. Você simplesmente se afasta das pessoas que você não concorda, que você não gosta, que te incomodam, né? Não usa violência contra essas pessoas. Então, esse caso aqui, o médico está tendo a resposta libertária, que eu falo para vocês, é uma resposta excelente no final das contas, né? E uma outra coisa que tem chamado a atenção nessa história toda, porque parece que isso pegou a esquerda meio que de surpresa, tá?
A esquerda, de fato, está acostumada ela a fazer essas campanhas de cancelamento e raramente teve uma campanha de cancelamento bem feita contra a esquerda. Mas os motivos para isso são muito claros. Você tem realmente uma visão de que está havendo um choque de pensamento, não entre a direita e a esquerda, porque isso já seria esperado, mas até o pessoal do centro percebeu o absurdo que é a esquerda comemorando esse tipo de coisa, né? A imagem da família do Charlie Kirk. Muita gente que nunca ouviu falar no Charlie Kirk, eu já tinha ouvido falar dele, mas a verdade é que eu nem conhecia muito os vídeos dele, né? Aqui o pessoal, o Tony Volpon tá falando aqui, ó, que o Charlie Kirk era muito conhecido pela geração Z, era um fenômeno do TikTok. Agora, grande parte das comemorações da sua morte vem de pessoas mais velhas, como professores e pessoas, né, de mais idade, professores esquerdistas de mais idade. É o que a gente tem visto, né? Esse médico aqui, o tal do Eduardo Bueno e tantas outras pessoas que fizeram esse tipo de manifestação negativa, né? E aí, ou seja, então, essas pessoas mais velhas nunca realmente olharam o conteúdo do Charlie Kirk. E é isso que está gerando o problema. É um problema entre bolhas. A esquerda está crente na bolha deles, o Charlie Kirk é a pior pessoa do mundo, mereceu morrer, não sei o que lá, aquele negócio todo. Mas fora da bolha deles, até no centro, até no pessoal que não é tão interessado em política, é uma coisa absurda o que está acontecendo, né? Muitas dessas pessoas estão perdendo seus empregos por causa dessas comemorações. Está ficando muito feio. De novo, a grande problema aqui não é a direita brigando com a esquerda. Isso aí é tranquilo. A questão é que a situação em si é tão óbvio uma agressão gratuita nesse caso que o pessoal está se perdendo. Na bolha da esquerda, todo mundo tinha o Charlie Kirk como homofóbico, racista e não sei o que lá, mas se você procurar falas dele, não tem nenhuma. Ele não era homofóbico, ao contrário, ele era a favor dos homossexuais da igreja e coisa e tal. Ele tinha questões com relação à definição, né, do que é homem, do que é mulher e coisa e tal, mas era todos bem-vindos e coisa e tal. Mesma coisa com relação a racismo, não tem uma fala dele racista. Enfim, a esquerda se fechou na bolha deles e a esquerda tem esse problema que eu falo para vocês. Eles acham que não estão em bolha, eles acham que estão no plano cartesiano das ideias. Nós, libertários, o pessoal da direita, a gente está na nossa bolha, está todo mundo em bolha hoje em dia, mas pelo menos você tem contato com as opiniões de outras bolhas, você tem contato com pessoas que falam opiniões diferentes das suas. A esquerda nem isso, a esquerda só tem as opiniões dele, ele é fechadinha naquela bolhazinha ali, totalmente hermética, e por isso fizeram uma merda desse tamanho. Tem esse texto aqui do Robert Sterling, que eu achei muito bacana também. Ele fala que, olha só, meus amigos liberais estão completamente desconectados sobre o quão radicalizante tem sido a última semana para dezenas de milhões de americanos normais. Eles não têm nenhuma ideia, eles não percebem o quão drástica está sendo a mudança nessas 2 últimas semanas, né? Eu não estou falando sobre pessoas que estão online, eu digo sobre pessoas normais, americanos dos dia a dia, né, normies, como eles chamam aqui, né? Pessoas que olham o Facebook e o Instagram e pronto, mas não se interessam por política, não entram em briga partidária, nada disso. Moderados políticos que têm conversas sobre, falam sobre jogos de futebol americano, sobre concertos do Bon Jovi, sobre threads do Twitter, coisa e tal. É o que eu falo para vocês, aquele povo que aqui no Brasil assiste Big Brother, vê futebol, não está interessado em política. E tem muita gente nisso aí. E eu nem critico esse pessoal, não. De repente eles que estão certos, a gente que está interessado em política que está errado, né? São milhões dessas pessoas, dezenas de milhões dessas pessoas que estão agora se tornando furiosas, né? Eu vou ser bem claro, né? E a culpa, eles culpam vocês, rapazes, vocês da esquerda. Não importa o que vocês acreditam que seria justificado, né? No momento em que vocês começam a comemorar a morte do Charlie Kirk, né? A coisa fica totalmente fora de razão, né? Eu já posso ouvir alguns de vocês correndo para tentar a questionar, a me criticar, a falar um monte de coisa, mas eu vou ser bem direto. Calem a boca, escutem o que eu vou dizer para vocês. O movimento de vocês vai perder qualquer relevância se vocês não desenvolverem alguma medida pequena de autoconsciência, né? de prestar atenção no que está acontecendo. E de novo, por que isso acontece? Como eu falo para vocês, o grande problema da esquerda é que a esquerda está isolada na bolha dela e ela não tem contato com as outras bolhas. As outras bolhas todas da direita, dos libertários, dos monarquistas, esse pessoal todo que tem fora do espectro esquerdista, bem ou mal, a gente tem contato com a bolha da esquerda. Você acaba assistindo Rede Globo, acaba assistindo o Twitter, no Twitter tem muito esquerdista, mas a esquerda não, a esquerda se fecha nessa bolha e não tem ideia do mundo fora dela, né? Aqui, olha os fatos.
Dezenas de milhões de americanos começaram a semana vendo uma garota de 23 anos, uma jovem loura de 23 anos, sendo assassinada com uma facada no pescoço por um criminoso de carreira que tinha sido liberado 14 vezes da justiça. É o caso da ucraniana lá em Charlotte, na Carolina do Norte, né? 2 dias depois, dezenas de milhões de americanos viram um vídeo em que o Charlie Kirk foi assassinado na frente de estudantes do colégio, né? Milhões dessas pessoas sabem quem o Charlie Kirk era. Outros milhões nem sabiam. Mas vendo o vídeo, porém, qualquer americano normal, vendo alguém do espectro político sendo agredido, de graça, o cara não agrediu ninguém, não iniciou violência contra ninguém, ele simplesmente foi vítima da violência, concordam que ele foi uma vítima de um crime injustificado, fundamentalmente errado. E os corações deles ainda quebraram em simpatia a família do Charlie Kirk, né? Ver a mulher dele com as 2 crianças pequenas. Cara, não tem como a pessoa não se sentir ligada a isso, né? A maior parte das pessoas, né? E todo mundo tem família, meu amigo. Mesmo que você seja transexual, homossexual, não tenha você uma família sua, você tem pai, tem mãe, não tem jeito, todo mundo faz parte de uma família, né? Imediatamente depois de ver um vídeo de um jovem pacífico sendo atirado no pescoço e morrendo, essas pessoas entraram no Facebook e no Instagram. Lembra, elas estão ali, são americanos regulares, não são aquelas pessoas malucas que estão online o tempo todo como nós, né? E viram alguns dos seus enfermeiros, professores de escola, administradores de escola e pessoas normais celebrando esse crime horrível, não apenas defendendo isso, mas torcendo, né, alegres com a morte do Charlie Kirk. Isso são fatos, né? Não tem como discutir, isso aconteceu de verdade, né? E isso é o que significa para vocês, o pessoal democrata que estiver lendo isso. Essas pessoas normais, do meio do caminho, que não são politizadas, começaram a se tornar um pouquinho mais politicamente ativas, né? Começaram a perceber que tem alguma coisa errada com a esquerda. A esquerda sempre vendeu muito essa ideia de que a esquerda é o amor, a esquerda é compaixão, né? O governo do amor, que não, discurso de ódio é coisa de direita. Aí vem um cara de esquerda e dá um tiro num cara que está discursando numa universidade, né? Um jovem, com uma família jovem, e morre com um tiro no pescoço porque estava discutindo na universidade. E aí a esquerda começa a buscar, não, mas ele era homofóbico, ele era racista, mas peraí, cadê a fala homofóbica dele? Cadê a fala racista dele? E aí esse pessoal do centro está percebendo o engodo que a esquerda faz com isso, né? De chamar as pessoas de extrema direita, chamar todo mundo de racista, de fascista, de não sei o que lá, e de repente, né, eles não têm resposta, não tem nada que diga que realmente o Charlie Kirk é racista ou é homofóbico. Essas pessoas do centro, que não estão interessadas em política, começaram a ver que, caramba, a esquerda está fazendo coisas terríveis, né? Criticam a direita, chamam a direita de violenta, de ódio, crime de ódio, não sei o que lá, mas quem realmente executou o crime de ódio aqui foram eles. É uma coisa similar ao que acontece aqui no Brasil. A esquerda adora culpar Bolsonaro por tudo, mas quem foi vítima de violência foi o Bolsonaro. Tanto violência física com Adélio Bispo, quanto violência judicial com essa condenação absurda que ele está sofrendo agora. Então, ou seja, o pessoal está falando aqui sobre exatamente essa história de que a esquerda não percebeu, mas deu um tiro no pé enorme. E o fortalecimento que vai vir da direita americana com isso é muito grande. E não só da direita americana, da direita no mundo todo. Esse fator, essa morte do Charlie Kirk vai mudar o mundo, aqui no Brasil inclusive. O senhor Flávio Dino está brincando com fogo com aquele comentário que ele fez lá, ele não percebe o tamanho da gravidade dessa coisa, né? Enfim, ele vai falar mais um monte de coisa aqui, critica um monte de coisa, mas o ponto final dele é esse, né? A esquerda está se colocando num ponto em que é simplesmente injustificável. E é lógico, na bolha da esquerda, eles vão continuar achando lindo. Não, na bolha da esquerda vai continuar tudo maravilhoso, tudo lindo. O problema é que, meu amigo, nem a bolha da esquerda, nem a bolha da direita ganha eleição ou ganha o espectro político. É importante o pessoal moderado, o pessoal de centro. Em qualquer eleição isso é muito importante. E eles estão perdendo isso nos Estados Unidos. A esquerda está perdendo isso nos Estados Unidos. É o que eu falo para o pessoal aqui. O pessoal do STF está muito tranquilo. Não, porque a Magnitsky do Alexandre de Moraes vai durar 3 anos, aí até o Trump sair na próxima eleição e coisa e tal. O Trump vai sair, tá? O Trump não pode se reeleger mais lá nos Estados Unidos. Mas
Quem está achando que vai entrar um democrata está muito enganado. O mais provável é que seja alguém republicano, o Marco Rubio ou o Vance, que vão poder ficar 8 anos, qualquer um dos dois que venha, né? Por quê? Porque os democratas estão se perdendo nessa questão política. Está havendo um aumento, uma oscilação da população em direção à direita. E o pessoal aqui no Brasil está brincando com fogo ao ignorar isso, ao achar que a direita não tem direito a uma voz. Não, a direita não pode falar, não. A direita é racista, não pode falar nada, só a esquerda que é democracia. Isso vai custar caro para o Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.